e romperam e se entregaram à voz interior, só esses que ouviram o apelo e que creram com o coração e que confessaram com a sua boca Jesus Cristo como Senhor, só esses se tornaram uma nova criatura, nasceram de novo. Aleluia! Foram esses que nasceram de novo. E a Bíblia diz que não nasceram da carne, nem da vontade humana, mas nasceram do Espírito. Aleluia! Nasceram do Espírito. Quem é o Espírito? João 4:24 diz: Deus é Espírito. Oh, glória! Aleluia! Eu me empolgo com essa palavra. Não, eu estou acostumado a ouvir e falar essa palavra, mas toda vez que eu paro e leio e medito sobre isso, eu fico me imaginando nascido do Espírito. Não me vendo naturalmente, entende? Não vendo só essa carcaça aqui, mas eu me vendo o meu homem interior, como é que deve ser. Glória! Aleluia! Como sou eu por dentro de verdade? Amém? Quem sou eu de verdade? Aleluia! Aleluia! Você é muito importante, sabia? Sabia que você é muito importante? Ei, você é muito importante! Você é filho de Deus. Aleluia! Olha aqui, irmãos. Jesus dando um exemplo para nós aqui. Em Marcos capítulo 12. Deixa eu ler a Bíblia aqui, senão vai falar assim, eu vou ficar conversando. E eu gosto de conversar. E eu sei que eu falo palavra de Deus para você. Mas tem aqueles que gostam de ouvir a palavra. Então deixa eu ler a palavra, porque senão você vai falar, o pastor não leu nem a Bíblia. Amém? Marcos 12, no verso 28, diz Jesus: chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Aleluia. Ouve, Igreja Verbo da Vida de Brasília, em Asa Sul, o Senhor nosso Deus, Ele é o único Senhor. O Senhor nosso Deus é o único Senhor da sua vida? Amém? Ou tem mais alguém que é Senhor na sua vida? O presidente da República? Seu esposo? Sua esposa? Seu filho? Sua vontade? Opa! O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Aleluia! Jesus estava mostrando aqui para os escribas quem tem que ser o único Senhor. Aleluia! Olha, irmãos, se Deus for o único Senhor da nossa vida, nós estamos num lugar seguro. Nós estamos num lugar de proteção. Nós estamos bem guardados. Se Ele é o único Senhor das minhas escolhas, das minhas decisões, da minha vontade, eu digo isso para você com toda convicção e testemunho da minha vida. Porque um tempo eu era dono da minha vida. Mas agora, todos os dias eu oro, me consagro ao Senhor e digo: Senhor, Tu és o Senhor da minha vida. Não seja a minha vontade, mas seja feita a sua vontade. Senhor, ensina-me a contar os meus dias, para que eu tenha coração sábio. Agora, Pai, que eu já passei por algumas estações da vida, eu não quero mais viver em função de mim mesmo, em função dos meus planos e dos meus propósitos, mas em função da sua vontade, Pai. Aleluia. Eu tenho família, eu tenho filhos, mas, Senhor, eu quero viver em função da sua vontade, porque eu descobri no dia que eu confessei Jesus, que viver com o Senhor é infinitamente melhor, é infinitamente incomparável. Aleluia! Eu tenho desfrutado da bondade do Senhor, eu tenho desfrutado da graça de Deus, eu tenho desfrutado da proteção do Senhor. Ele cumprirá os meus dias nesta terra. Não morrerei, antes viverei para contar os feitos do Senhor. Ei, nós contamos isso aqui. Aleluia.
Aleluia! Glória a Deus! Um dia eu estava na aula do Rema, quando eu comecei o Rema, e a querida Carminha, professora Carminha, que já foi para o Senhor, já era uma senhora, cumpriu o seu tempo nessa terra, cumpriu os seus dias, e eu estava nas primeiras matérias do Rema, aprendendo ali a palavra da fé. Minha mente cheia de dúvida ainda, cheia de preconceitos, e eu digo para os alunos do Rema, eu falo, alunos, todos os teus preconceitos, todas as tuas dúvidas, tudo que chegar na tua mente, presta atenção, aprenda a lidar com a sua mente, e não deixe que a sua mente te paralise, não deixe que preconceitos te desviem, não deixe que os teus conceitos prevaleçam sobre a palavra e sobre a vontade de Deus na sua vida. Eu falo isso logo na primeira matéria, quando eu inicio a aula. Amém? Porque eu sei que nós temos um adversário que ele quer nos desviar, ele quer nos tirar do propósito de Deus. Sabia? Então você senta ali para ouvir da palavra de Deus e o tempo todo vem a mente, vem as dúvidas, vem as confusões, vem as sugestões para te tirar do foco, te tirar do que Deus quer te colocar, de onde Deus quer te levar. Sabia? Graças a Deus que eu não ouvi minha mente, senão eu não estaria aqui hoje. E aí eu sentado, e eu sei que de repente chegou uma sugestão na minha mente, olha que coisa. E sempre que chegava uma sugestão, eu perguntava, será que é assim mesmo? Será que isso é verdade? E eu estava tendo a matéria Cristo, aquele que cura, com a irmã Carminha. E numa hora veio uma dúvida na minha mente sobre morte, pensamento de morte para a minha vida. Como se eu não fosse viver mais, sabia? Diabo é sujo, né? Ele quer falar para você que você é um deprimido, que você é um fracassado, que você é um derrotado, que nada de que você faz dá certo. Isso é a mentira do diabo para a tua vida. Você tem que escolher quem você quer ouvir. Mas, irmãos, e aí orando sobre aquilo, de repente a irmã Carminha, no espírito, ela fala assim, você não morrerá, antes viverá para contar os feitos do Senhor. Uau! Quando eu recebi aquela palavra, eu falei, ô Pai bom. Foi como se alguém tivesse jogado um balde de água fria assim em cima de mim. Eu senti do alto da cabeça, a planta dos meus pés, molhado pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Espiritual, você precisa aprender a beber do Espírito Santo. Você precisa aprender que você é um ser espiritual e que você está aqui não só para ouvir uma palavra que vai te dar instruções, mas o Espírito está presente. Você precisa comer do pão, mas você também precisa beber do vinho. Você precisa aprender a beber das águas purificadoras. Ei, você não pode ficar só no campo da sua carne, cansado, fadigado, com vontade de ir embora, desmotivado. Nem no campo da sua alma, no campo das suas emoções, não estou sentindo nada, ou estou sentindo, ou estou desanimado. Você não pode ficar nessa área, você tem que ficar no Espírito. Porque é no Espírito que o Espírito Santo comunica ao seu espírito. Porque nós estamos debaixo de uma unção. Você confia no seu Pai? Você crê no seu Pai? Então o ministro da palavra, ele está debaixo de uma unção do Espírito de Deus, como foi declarado aqui pela lindona, que desce o óleo fresco da unção, passa pela barba. Eu fiz a barba, mas está descendo. Não tem cabelo aqui não, mas está descendo. Então, a unção, ela desce. Olha aí como a unção vai descendo. Ela desce. Sabe? Você olha para a água. A água, ela vem da fonte, a água. Você já viu a água? Quando você liga uma mangueira de água, por exemplo. Você liga no chão, ali o chão está seco. O que acontece com a água? Ela começa a escorrer. E onde ela encontra espaço, ela vai entrando. Uau!
Então a água ela vai escorrendo e ela vai alcançando os corações conforme ela encontra espaço. Você está entendendo? Então o rio de Deus é assim. A palavra de Deus, você confia na palavra? A palavra de Deus diz que do seu interior fluirão rios de vida. Então ela flui, começa a fluir o rio de vida, começa a fluir a palavra, começa a fluir a unção. E aí, onde ela vai encontrando corações desejosos, corações que estão assim, buscando o Senhor, ela vai encontrando. E ela vai ministrando para o teu coração, para o teu espírito. Então, naquele momento que eu estava sentado, eu estava ali conversando com o Espírito Santo. E aí o ministro da palavra que está no mesmo ambiente que eu, se eu estiver no mesmo ambiente do ministro da palavra, o Espírito vai comunicar coisas que eu preciso ouvir, porque eu sou um ser espiritual e eu estou conectado no mesmo Espírito. Aleluia! Aí, naquela hora, quando eu estava ali na minha mente, ou seja, a minha mente tentando roubar a semente da palavra de Deus, a minha mente querendo me levar para a distração. Entende? Quando tem algo para acontecer na sua vida, o Espírito Santo está te conduzindo, está te dando direções, e a tua mente começa a entrar em tribulação, em ansiedade, em preocupações, em querer resolver as coisas do seu jeito, na sua mente, no seu tempo, e o Espírito querendo, calma, se aquieta, sossega, alma, para que você ouça o Espírito Santo de Deus. Então naquela hora a palavra, aí está lá a irmã Carminha, eu lembro como se fosse hoje, ela lá, de repente ela começou a orar em línguas, não morrerás, antes viverás para cumprir os feitos do Senhor. Aleluia! E aquela palavra chegou dentro de mim, naquele momento, libertadoramente, guardei aquela palavra, e sempre que chega algum sintoma, alguma coisa, eu falo, não morrerei, mas viverei para cumprir os feitos do Senhor. Aleluia! É Deus quem te sustenta. Continuando o texto aqui, respondeu Jesus, o principal é, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração. Ou seja, com todo o teu espírito. Com todo o teu espírito. Amém? O coração é a sede do espírito. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Você viu isso? Você ama com o seu espírito, você ama com a sua alma, e você ama o Senhor com a sua força, com o seu corpo. Todo o teu ser tem que estar envolvido nisso. Aleluia! Glória! Você é completo, tem que estar envolvido com o Senhor. O Senhor quer você completo, então você completamente envolvido com Ele, devotado a Ele, rendido a Ele, entregue a Ele o seu espírito, a sua alma e o seu corpo. Amém? Lá quando o rei Davi, lá no Antigo Testamento, o rei Davi, quem lembra quando o rei Davi estava trazendo a arca, e ele começou a celebrar, e ele começou a dançar, e as vestes dele parece que mostrou alguma parte da intimidade dele, e a mulher dele chamou a atenção. Falei, você é um rei, como é que você se comporta desse jeito? Você não pode se comportar assim, você é rei. E ele, ao Senhor? Ao Senhor? Eu não tenho que ter reputação diante do Senhor. O rei, a coroa de um rei desse mundo, não é maior do que a coroa do rei de toda a terra. Aleluia! Aleluia! E olha que naquele tempo, embora Davi tivesse intimidade com o Senhor, mas Davi não tinha intimidade que eu e você tem. Aleluia! Eu e você temos mais intimidade com o rei Davi do que ele. Amém? Por quê? Porque agora Deus habita dentro. Agora o santuário sou eu. Casa de oração sou eu. Tabernáculo do Deus vivo sou eu, irmão. Ele habita em mim. Eu tenho intimidade com o Senhor. Eu tenho comunhão com o Espírito do Senhor, irmãos. Aleluia. Muito mais agora. E você sabe que Jesus estava falando ali
com todo o teu corpo, com todo o teu coração. Veja que ele começou no coração. Eu acredito que Jesus já estava profetizando, já declarando para nós. Vocês não estão entendendo agora, mas quando eu morrer, for sepultado e ressuscitar, vocês deverão adorar de todo o espírito, de toda a alma e de todo o corpo. Amém? Não é apenas quando eu estou com vontade, não é apenas quando eu estou de bom humor. Amém? Não é apenas quando eu estou com disposição física para ir para a igreja. Amém, irmão? Sou eu que comando agora no meu espírito. Aleluia? Amém, irmão? Eu que no meu espírito preciso determinar, eu vou adorar o Senhor. Eu vou ouvir a palavra de Deus. Amém? Eu vou. Ouça, corpo, eu vou. Ouça, minha alma, porque está batida a minha alma, porque te afliges dentro de mim. Ouça, minha alma, eu vou adorar o Senhor. Não morrereis, antes vivereis para contemplar os feitos do Senhor. Aleluia! Então é o teu espírito agora que tem que dar o comando. É você que tem que dar a ordem. Amém, amado? Não deixa a tua mente lançar sugestões, assim, não, vamos lançar essa desculpa. Não, eu não vou hoje porque, sabe como é que é? Eu tenho isso, tenho aquilo outro. Não, querido, priorize o espírito. Priorize as coisas do espírito. Aleluia. Não deixe a sua mente governar você, porque a sua mente, ela é fragilizada pelo corpo, ela fica ali, ó, entendeu? Procurando uma direção. Não deixe a sua mente ficar dirigindo você. É o seu espírito. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Amém? Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então, querido, nós somos guiados pelo Espírito para nós rompermos com as coisas naturais, carnais no sentido da carne, não no sentido do pecado. Também, pecado nem tem mais domínio sobre nós, o pecado. Porque nós estamos crucificados com Cristo. Então nós temos que decididamente viver uma vida no Espírito, amém? Decididamente eu tenho que andar no Espírito, viver para o Espírito, para que eu rompa com a mentalidade do natural, com a mentalidade do não tenho, com a mentalidade do não posso. Então o que vai ditar não é a minha condição natural, aleluia, que eu não posso. Eu tenho que fazer pela fé. Lembra de Pedro? Pedro vem. Lembra de Pedro? Então eu preciso, amado, em todas as coisas, romper pelo meu espírito, amém? Eu preciso tomar uma posição no meu espírito primeiro, para ir. Você confia no seu pai? Você acredita no seu pai? Aleluia! Então eu preciso acreditar e confiar no que o pai está me direcionando. Eu tenho que confiar na voz do bom pastor. O bom pastor está falando para mim, não fique parado, não fique estagnado. Não dê atenção para a sua alma. Então, em todas as áreas da minha vida, eu não posso parar. Há um diagnóstico lá do médico, há um diagnóstico de doença, há um diagnóstico, um relatório de enfermidade, mas eu não posso parar nesse diagnóstico. Eu não posso ficar com esse diagnóstico natural. Aleluia. Não importa, irmão, não importa o tamanho do diagnóstico, não importa a gravidade do assunto, não importa. Você confia em Deus? Você acredita no seu Pai? Você acredita que a palavra dele é verdade? Então, amado, você não fica com um testemunho de homens. Não é porque um faleceu que você tem que falecer. Entendeu? Quantos morreram de Covid? Você morreu? Então pronto. Esse não é o testemunho para você. Então nós não ficamos com o testemunho de quem venceu ou de quem perdeu. O testemunho é a palavra. O testemunho é do Espírito. Então esse é o rompimento no corpo contra a enfermidade, contra a doença e contra o mal. Aleluia! Esse é o rompimento da alma. Minha alma está dizendo, fica prostrado, fica dentro do quarto, você está deprê, vai tomar remédio de tarja preta. É sua alma. Minha alma, ouça minha alma.
Você não tem que ficar abatida, minha alma, porque eu tenho um Deus, eu tenho um Pai, eu tenho um dono, eu tenho um Senhor, e Ele é o meu Senhor, e Ele já pagou o meu preço com a vida do próprio Filho dele, Jesus Cristo. Aleluia! Então esse é o rompimento, é eu trazer a minha alma para o meu espírito, eu trazer o meu corpo para o meu espírito, amém? E o meu espírito, ele anda em linha com a palavra, ele anda em linha com o que o Espírito está dizendo. Ouça o seu espírito. Não ouça a sua mente, não ouça o seu corpo. A sua mente vai dizer que você não é capaz, que você não pode, que você não tem habilidade, que você não tem talento. A sua mente vai poder dizer isso. Mas no seu espírito você já é. Você está crendo nisso? Você crê nisso? É o que a Bíblia diz, você já é uma nova criação, você já é justiça de Deus, você já é justo, não precisa ficar se condenando, aleluia. Se o seu problema é o pecado tenazmente te assedia, você sabe que você não venceu o pecado pela tua justiça própria, mas foi pelo sangue, o sangue de Jesus, aleluia. Então você não vence a sua condição natural pela tua força, mas é pelo sangue de Jesus, é pelo poder do Espírito de Deus. Então, irmão, você tem que se agarrar em quem? Em quem você tem que se agarrar? Nos seus patrimônios, nos seus bens, nas suas riquezas naturais, que é como traça, que diz a palavra de Deus. Que de repente uma crise econômica, gente está fechando empresa, gente está tendo que vender carro, que vê que carro já não precisa mais de tanto carro em casa, porque ele pode trabalhar home office. Não é assim? Aquelas viagens que todo mundo fazia, 3, 5, 4 por ano, já vê que não está mais viajando mais dessa maneira. Tudo isso se tornou inútil. Não foi assim, irmãos? Eu vejo isso como um alerta, a bondade e a misericórdia de Deus dando um alerta. Ei, abre os teus olhos, veja que o natural não é capaz de suprir você. Abre os teus olhos. Amém? Veja que o natural ele pode acabar hoje, pode acabar amanhã. Não ficará pedra sobre pedra, disse Jesus? Não é assim? Então, nós temos que viver uma vida de verdade no Espírito. Nós temos que trazer a nossa vida para o Espírito. Então Jesus diz, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração. A partir do teu coração, a partir do teu espírito edificado, do teu espírito iluminado pela palavra, a partir da tua convicção de fé, que é invisível, que é sobrenatural, você vai romper com as coisas naturais, vai romper com a sua carne, vai romper com a sua alma, você vai romper com o que o natural diz para você, e você vai ficar na posição, até o Espírito te dar uma direção do que deve ser feito. Amém. Aleluia! Você precisa andar no Espírito, viver pelo Espírito. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Aleluia, irmão. Amado, isso não é um slogan, isso não é chavão, isso é a verdade da palavra de Deus. O natural, ele grita muito porque ele é visível, ele é palpável. Enquanto que o espiritual, ele está falando lá dentro de você. Lá no seu coração, o espiritual está falando. Lá no invisível. Aleluia. Ei, você tem que ter a convicção do que você quer. E você tem que investir nessa convicção. E declarar com base nessa convicção o que você quer, o que você tem e o que você pode. Aleluia. Isso não é palavra de autoajuda, não. É palavra de fé, irmãos. Aleluia. É palavra de fé, de confiança no seu Deus. Você acredita que o seu Pai, ele tem bons pensamentos a teu respeito? Você acredita que o seu Pai, ele tem bons planejamentos para você? Você acredita nisso? Você crê que o seu Pai, ele quer te abençoar? Você acredita que Deus é bom? Hein? Então por que você deixa a sua carne te dominar? E por que você não decide andar no Espírito? Por que você deixa que o natural determine as tuas finanças?
Se o Senhor já predeterminou, ei, você tem que dizimar, traga os dízimos à casa do tesouro. Deixa eu falar isso, eu não estou querendo tirar, colocar a mão no seu bolso, nem nada disso, amém? Eu quero trazer um ensino espiritual para você, um princípio espiritual, para você entender que você precisa romper com a mentalidade da carne, do não posso, do não tenho, do não quero, amém? Para seguir os princípios do Pai, para que Ele possa te abençoar. Malaquias 3:10 está falando, olha, faça prova de mim, se eu não vou abrir as janelas dos céus para você. Faça prova de mim, diz a palavra do Senhor, se eu não vou abrir as janelas dos céus para você. Aí o que acontece? O teu natural, você olha lá para a sua conta bancária, aí você tem um contra-cheque grandão, com 5 páginas. Joga o rolo lá do... Né? Não vou dizimar não, porque é muito alto. Natural. Carnona. Aí você tem um contra-chequezinho. Não vou não, que vai fazer falta. Entendeu? Os extremos do natural. O Senhor é o equilíbrio. O Espírito do Senhor é o equilíbrio. Então, quando você rompe em fé, você vai cumprir o que o Espírito, que a palavra de Deus diz, mesmo que o natural está falando o contrário. Porque aí, só aí, então, você vai poder usufruir, romper com o que o Senhor tem para você. Só aí você irá além do que os teus olhos naturais estão podendo enxergar. Aleluia. Mas pastor, eu só ganhei R$1, de 10 centavos. Amém. Aleluia. Amados, eu estou falando com pessoas espirituais. Eu estou falando com os nascidos de novo. Eu estou falando com os filhos de Deus. Eu não estou pregando essa palavra para o mundo lá fora, não. Porque eles não entendem essas coisas. Eu estou falando para quem entende. Eu estou falando para quem tem o Espírito. Entendeu? Eu estou falando para aqueles que ouvem a voz do Espírito Santo de Deus. Eu estou falando para os filhos que são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Eu estou falando para aqueles que deixam que o Espírito governe e não a mente. Amém? Você está entendendo isso? O mundo, ele vai... Eu vi uma mensagem dessa aqui, o pastor falando isso aqui, ele vai dizer que eu estou querendo tirar o dinheiro dele, estou querendo meter a mão no bolso dele. O mundo vai dizer isso. É ou não é? Agora, você não pode falar isso não. Pelo amor de Deus, não pense nem isso a meu respeito. Amém? Você tem que se recusar a pensar mal sobre a palavra de Deus. Amém? Você tem que dominar a sua mente. Eu não vou pensar desse jeito, eu não vou pensar mal desse jeito. Senão você não usufrui. Porque você não estará aceitando a palavra. Enquanto você não aceitava a palavra, você não nasceu de novo. Enquanto você não aceitava que Jesus era o seu substituto, você não nasceu de novo. Enquanto você não aceitou Jesus como seu sacrifício e andava na sua justiça própria, você não nasceu de novo. Enquanto você achava que era a sua obra de justiça própria, de dar cestinhas básicas que salvava, você não nasceu de novo. Mas no dia que você entendeu, que você chegou no seu limite e que você sabia, eu não tenho como resolver isso aqui, eu preciso de Jesus, Jesus entra na minha vida, Jesus muda a minha sorte, a sua sorte mudou. Não é verdade? Então rompa. Rompa com essa mentalidade do natural. Rompa com essa mentalidade do não tenho, ou rompa com essa mentalidade do não quero, porque tem demais. Aleluia! Eu creio que o Senhor, Ele confiará mais e mais àqueles que são generosos, porque a natureza dele é generosidade. Deus não deu um cabrito pela sua vida, Deus deu a vida do seu filho. Aleluia! E quando o Senhor instituiu lá o sacrifício, Ele não colocou para você dar o pior que você tem, ou qualquer coisa. Aleluia! Agora presta atenção, nós não estamos precisando de dinheiro, graças a Deus, contas pagas, dinheiro sobrando, supridos em cada uma das necessidades. Amém? Mas eu estou falando uma palavra que é para libertar você da mentalidade da falta, da miséria, do não tenho, do não posso. Aleluia!
Então o mundo lá fora, ele vai falar assim, nossa, mas o pastor está exigindo o dízimo de alguém que não tem, de alguém que nem está empregado. Aquilo que você ganhar, foi 10 reais que você ganhou lá fora, dê R$1. Você está falando para o Senhor, o Senhor é o meu provedor. O Senhor é a minha provisão. Aleluia. O Senhor é a minha fonte. Eu estou falando de coisas espirituais aqui, amém? Eu estou falando para pessoas espirituais, amém? Problema dos incrédulos, eu tenho que falar com os espirituais. Os incrédulos, os ateus sempre vão existir. Eu estou falando para espirituais, amém? Vou falar nisso ao Caio ali. O Caio está fazendo discipulado. Caio era ateu. Mas Caio um dia, ele ouviu a voz do Espírito Santo de Deus dentro dele. Aí ele foi aqui, foi ali, ele era ateu. Eu estou falando porque ele já deixou uma vez, se ele deixou uma vez já era, abriu o precedente, já virou súmula vinculante no STF. Não preciso nem mais pedir permissão. Ele era. Agora ele é filho de Deus. Crente. Timóteo, não seja, Tombé, não seja incrédulo, seja crente. Não fica querendo colocar o dedo na ferida de Jesus, não. Creia somente que Ele ressuscitou e que vive e está. Aleluia. Amém. O verso 31 diz, o segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aleluia. Você não vai amar o teu próximo, amado. Não é com o interesse de obter vantagem. Mas você ama o seu próximo como você mesmo. Como é que você gostaria de ser tratado? Como você gostaria de ser recepcionado nessa igreja? Hã? Como você gostaria de ser tratado? Trate. Amém? Como é que você gostaria de ser servido? Sirva. Como é que você gostaria de ser amado? Ame. Amém. Como é que você gostaria de ser abençoado? Abençoe. Como é que você gostaria que falassem ao teu respeito? Fale. Aleluia. O que você quer que fale a teu respeito? Semeie. Amém. Semeie palavras de vida, palavras de bênção. Aleluia. Tem um irmão que, ele congrega em Taguatinga, ele se viu conosco na monitoria aqui do Rema, ele formou-se no Rema com a gente, ele é piloto da Forças Aéreas, e ele servia conosco como monitor aqui. Toda vez que eu conversava com ele, ele falava bem de alguém. E nossa, que interessante. Só falava bem. Ah, aquele pastor, aquele ministro, aquele irmão, nossa, aquele irmão é uma bênção. Eu fiquei constrangido. Engraçado, eu não conseguia ver isso naquele irmão. Não é interessante? Como é bom a gente se associar com pessoas boas. Não é verdade? Se você se associar com uma pessoa que vive falando mal dos outros, daqui a pouco você está do mesmo jeito. Agora, quando você se associa com pessoas boas, pessoas que só vê o bem, pessoas que só vê uma... Você entendeu? A Jussane, minha lindona aqui, é uma pessoa desse tipo. Ela tem uma justificativa, ou uma visão, uma perspectiva diferente das pessoas. Eu falo, nossa, não é interessante? Você sabe que quando o Senhor mudou a nossa sorte, Ele mudou a nossa natureza? Você sabe que Deus tem bons pensamentos a teu respeito? Você sabia que Deus não está falando mal de ninguém? Deus não está falando mal de você para mim? Se eu vou lá, pai, mas aquele teu filho, meu Deus, Senhor, me ajuda. Ele vai falar, minha graça te basta, porque ele é meu filho e é amado. Aleluia. Vai lá falar de Deus, para Deus, do teu irmão, de mim, qualquer pessoa. Vê se ele vai concordar contigo. É mesmo. É verdade. Ô, cabrinha difícil. Deus não faz isso não, irmão. Então nós temos a natureza do nosso Pai agora. Nós não precisamos mais falar mal de ninguém. Amém? Nós precisamos semear boas sementes. É tão bom quando você encontra uma pessoa que sempre está falando bem de alguém. E ele sempre estava falando, aí você começa a ver o bem, ver uma outra perspectiva daquela pessoa que você não via. Não é assim? Eu vou respeitar o horário agora.
Eu pedi para colocar aquele monitorzinho para a gente ter o controle aqui do tempo. Porque às vezes a gente se empolga, irmãos, e começa a ir, daqui a pouco as criancinhas lá choram, querem ir embora, né? Então, irmãos, olha aí. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, não há outro mandamento maior do que estes. Aleluia. Você entendeu algo hoje aqui? Você entendeu que você precisa governar, ser governado pelo seu Espírito, ser guiado pelo Espírito. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Aleluia! Nós precisamos estar atentos a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos romper, amém? Avançar nos graus de intimidade com o Espírito Santo de Deus e não viver uma vida de religiosos, de pessoas que buscam apenas informação, de pessoas apenas que querem aparentar uma religiosidade, uma piedade que não é uma realidade dentro de nós. Então, nós não precisamos aparentar para ninguém uma realidade de piedade. Nós somos a piedade porque nós somos transformados. Nós somos essa nova criação. Nós só precisamos deixar que essa pessoa nova, nascida do Espírito, nascida de Deus, governe, reine sobre nós. Amém? Deixe que o seu Espírito seja o Senhor da sua vida. Aleluia? Através do Espírito Santo de Deus. Submeta o seu espírito ao Senhor, submeta a sua mente ao Senhor, submeta o seu corpo ao Senhor. Isso eu creio que Jesus estava falando. Adora ao Senhor com todo o teu espírito, com todo o teu corpo, com toda a tua alma. Isso Jesus estava falando. Então você tem que adorar o Senhor com todo o teu ser, submetendo-se completamente ao Senhor. Quando nós ouvimos aqui na quinta-feira sobre submissão e autoridade, eu gosto de trazer esse ensino, volta e meia, sobre submissão e autoridade, não é para você ficar dominado, controlado por homem algum, muito pelo contrário. É para você ser livre da mentalidade natural. É para você entender que nós precisamos ser submissos ao nosso Deus, à palavra do Senhor. Porque o nosso mestre, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que era Deus e não usurpou ser igual a Deus, ele era servo, manso, humilde, obediente, e só fazia tudo quanto o Pai mandava ele fazer. Ele não fazia nada da sua cabeça. Ele só fazia aquilo que o Pai mandava ele fazer. Ele só falava aquilo que o Pai mandava ele falar. Ele era servo, ele lavava os pés. Quando eu fico imaginando aquela cena de Jesus lavando os pés dos discípulos, você já imaginou? Não é esse pezinho lindo de mulheres que vão lá para o pedicure e fica ali no sábado. Não, era o pé dos discípulos, que vinham pisando no chãozão lá, ó. Nas fezes dos animais que ficavam na rua, no terrão. Aí Jesus vai, pega a toalha e volta aqui. Jesus, hein? Quem? Deus. Deus lavando os nossos pés. Você não conhece quem é o seu Deus? Não há espaço para sermos arrogantes. Não há espaço para a altivez, para o orgulho, para a vaidade. Não há espaço para nós nessa nova realidade. Amém? O nosso mestre, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o Senhor. Amém? Então, quando eu vejo ele falando isso aqui, de adorar o Senhor, é de nós sermos intensos, completos, rendidos a Ele. Não só na nossa alma, não só quando a música está agradável. Não, é mesmo diante de provações, diante de pressões, porque nós estamos em fé, confiantes no Senhor. Amém? Deus seja louvado. Pai, eu te dou graças, no nome de Jesus Cristo, porque a tua palavra é imutável, o Senhor é eterno, o Senhor é o Todo-Poderoso. E eu creio que em tudo que nós cantamos, em tudo que nós cremos na tua palavra, de que nós vamos romper. Estamos rompendo, estamos avançando. Ó Pai, como um pintinho na casca do ovo está fazendo força para sair da casca, como um bebê que está nascendo, saindo, rompendo com, a placenta. Eu creio, Pai, em nome de Jesus, que nós estamos rompendo também. Rompendo para viver essa vida plenamente espiritual, plenamente dependente do Senhor, plenamente confiante na obra do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Então, tem alguém hoje aqui que ainda não entendeu, quer entender, que ainda não conheceu Jesus Cristo dessa maneira,
que quer crer com o seu coração, eu sei que o Espírito Santo, ele falou no teu coração. O Espírito Santo sempre fala, ele sempre fala ao nosso coração. Se tem alguém aqui hoje que o Espírito Santo falou no teu coração e você quer fazer a confissão de fé de Jesus como o Senhor da sua vida, eu convido você para acompanhar os nossos irmãos aqui, dos conselheiros, para que eles façam uma oração com você e para que eles entreguem para você o que o Senhor tem para a tua vida. Tem alguém hoje, em nome de Jesus? Todos são crentes? Todos já confessaram Jesus como o Senhor da sua vida? Amém, glória a Deus. Então, se tem algum crente que ainda não recebeu o batismo no Espírito Santo, que é a segunda, o revestimento do poder, depois que você crê e confessa Jesus, você tem que receber o revestimento do poder do Espírito Santo, com a evidência bíblica de falar em outras línguas. Para que você tenha ainda mais testemunho vivo do Espírito de Deus na sua vida e você seja ousado para dar testemunho, para anunciar as boas notícias, para evangelizar e para alcançar vidas para o Senhor. Tem? Todos batizados, todos cheios do Espírito Santo? Aleluia. Amém. Que bom. Então, tem alguém com alguma dor, alguma doença, alguma enfermidade, que quer que a igreja, nós aqui, oremos em concordância, quebrando essa doença, essa enfermidade no seu corpo, agora, em nome de Jesus? Que bênção, todo mundo sarado, cheio do Espírito Santo, salvo. Sucesso! Os filhos de Deus, a igreja do Senhor, os abençoados, os benditos do Pai. Amém? Então vocês vão ter um domingo abençoado, um almoço abençoado, uma semana abençoada, cada dia ainda mais abençoado, porque vocês pertencem ao Deus vivo, porque tem um selo da presença em vocês. Amém? Vão na paz e, por favor, aqueles que estão nos visitando, fique de pé mais uma vez, nós queremos recepcionar você como um presente da igreja. Essas nossas irmãs aqui, elas vão levar você a uma sala para entregar para vocês, amém, nosso irmão. Vocês podem acompanhá-las, por favor? Pode receber, não é vacina,